Olá pessoal, vamos aí com mais um vídeo. Depois de muito tempo, passei por uma reforma aqui no escritório, teve outros acontecimentos, então eu estou com um pouco de dificuldade para gravar os vídeos aqui para o Mente Circular, mas eu quero em breve voltar a ter maior regularidade com os vídeos, tá? Tanto que eu estou preparando aí um material, escrevendo algum texto sobre um livro do professor Olavo de Carvalho, né, sobre a nova ordem mundial. Então em breve estarei aí colocando esse material em vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o dia 31 de março, né, que é uma data comemorativa, e vamos tentar aí contextualizar, na verdade, o que aconteceu. Tá? Então, depois dos dois grandes eventos, né, que aconteceram no início e meados do século passado, né, com a primeira e a segunda grandes guerras mundiais, né, o mundo passou a viver a chamada Guerra Fria, que acabou por envolver profundamente aqui a América Latina, né, todos os países aqui, América Central, América Latina, enfim, trazendo aí ao Brasil uma ameaça à paz e à democracia, então, na época, né? E em meados de 1960, o cenário brasileiro era de muita insegurança, instabilidade política era geral, né? Instabilidade social e econômica. Então os brasileiros, né, com apoio da imprensa da época, apoio das igrejas, de muitos empresários, de algumas lideranças políticas e demais setores da sociedade, e junto das Forças Armadas, acabaram interferindo, né, impedindo aí uma escalada conflitiva, resultando no chamado movimento de 31 de março de 1964. Né? As Forças Armadas assumiram a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os revolucionários e a tentativa de implantação, né, do comunismo aqui no Brasil. Né? E o que veio depois, os erros, né, cometidos por excesso, negligência ou falta de visão de um cenário ideológico muito mais complexo, tudo isso é uma outra história. Então nós vamos falar no vídeo aqui sobre esse dia em especial, né, o dia 31 de março de 1964, que é comemorado hoje, né, 31 de março de 2021. Para isso eu quero ler um texto que a minha esposa, a Marcela, recebeu por e-mail de um grande amigo dela, né? Na verdade é como um pai para ela. É um advogado de São Paulo que vivenciou essa data e todo esse cenário no país, né? Então ele conta aí um pouco de, do que realmente aconteceu, né? As coisas como eram, né? Ele contextualiza nesse texto. Então segue abaixo o texto, né, da autoria do Fernando. Bom, amanhã, hoje, né, 31 de março de 2021, comemora-se 57 anos daquela que principiou com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e culminou com a deposição do senhor João Goulart, que pretendia, historicamente comprovado, instalar o regime comunista em nosso querido Brasil. Referido execrável regime levou à falência a então União Soviética, décadas depois, e minuciosamente descrita com seus horrores pelo excepcional Nobel Alexander Solzhenitsyn. Como é assaz sabido por vossas senhorias, não foi a ditadura, certo como é que o judiciário funcionou normalmente, e apenas por um curto período o laborioso Congresso ficou fechado a fim de que fosse
como foi levado a termo uma civilizada reforma, extinguindo-se inúmeros denominados partidos políticos e criando e instituindo apenas dois, como acontece nos países civilizados ou do primeiro mundo. Demais, os militares que assumiram as rédeas do nosso país reformaram, modernizando o obsoleto Correios, que possuíamos, criaram as empresas de telecomunicações Telesp, Telerge, Telemig, etc. Construíram várias usinas hidrelétricas, inclusive projetaram Itaipu, que permitem até hoje não ficarmos no escuro. Não? Deram início à modernização do sistema ferroviário brasileiro com o intuito, primeiro, de baratear o transporte de tudo, maiormente de gêneros alimentícios. Acabaram com a corrupção, criaram o Mobral e com isso reduziram o analfabetismo da época. Levaram às barras da justiça todos os tipos de criminosos, praticamente acabaram com os furtos, roubos, assaltos, estupros, latrocínios, assassinatos que havia. Apesar de em menor quantidade da hoje existente, não permitindo, como nos dias que correm, que se cumprisse a precisa definição do pai do direito penal, Cesare Beccaria. Abre aspas. Alguns tribunais oferecem a impunidade àquele que praticou o delito grave. Assim, a vileza é mais comum e contagiosa, e sempre mais se propaga. Ademais, o tribunal revela sua própria incerteza, a fraqueza da aplicação da lei, ou, por outras palavras, o crime compensa. Fecha aspas. Outros, sim, proporcionaram o denominado, a principiar pela imprensa escrita, falada e televisada, milagre econômico brasileiro, por seus saudosos ministros Gouveia de Bulhões e Roberto Campos. Criaram a correção monetária, sistema mundial único e até hoje levado a efeito. Erros foram cometidos, não se nega, e tampouco se compara com a corrupção institucionalizada, o imensurável aumento do tráfico e consumo de drogas e de todas as demais espécies, modos, tipos de crimes. Ou seja, também se confirma hoje o escrito pelo genial Machado de Assis. Abre aspas. A impunidade é o colchão dos tempos. Dormem-se ali sonos regalados. Casos há em que se podem sonhar milhares de contos de réis e a acordar com eles na mão. Fecha aspas. Demais, revela notar a quantidade desnecessária de políticos. Os Estados Unidos da América têm 50 estados e 435, entre aspas, deputados federais, enquanto que o Brasil tem 27 estados e 513 deputados federais. E mundialmente a única quantidade absurda de partidos políticos sem qualquer plataforma político-administrativa, donde se conclui que se candidatam para se elegerem e surrupiarem o erário, enquanto milhões morreram e morrem de fome e milhares passam fome a par de incontáveis milhões de desempregados. Isto nos faz repetir o genial essa de Queiroz, abre aspas. Os políticos e as fraldas são semelhantes, possuem o mesmo conteúdo, fecha aspas. Por conta das atuais denominadas administrações exempli gratia, fecham-se restaurantes com consequentes demissões e mais desempregados, e não se fiscalizam devida e competentemente praias, baladas, pancadões e tampouco fornecem transporte público necessário à demanda.
Pede a verdade que se repita a definição do saudoso Milor Fernandes, abre aspas. O Brasil tem o seu grande passado pela frente, fecha aspas. Pela postura que a imprensa adota, urge repetir a inconteste definição do mestre Roberto Campos, abre aspas. É divertidíssima a mentalidade dos artistas, jornalistas e intelectuais brasileiros de esquerda. Admiram o socialismo ou o comunismo da falida União Soviética e do fracassado Fidel Castro, mas não abrem mão de três coisas que só o capitalismo sabe dar: bons cachês ou algumas vezes em dólares, ausência de censura e consumismo burguês. Trata-se de filhos de Marx numa relação amorosa adúltera com a Coca-Cola. Fecha aspas. Por derradeiro, Mister se faz repetir Friedrich Nietzsche. Abre aspas. Não se odeia quando pouco se preza, odeia-se só o que é superior a nós. Fecha aspas. E bem assim Clarice Lispector, abre aspas. Antes de julgar, conheça, e antes de criticar, faça melhor, fecha aspas. Exposites é uma data nacional assaz importante, cujos fatos memoráveis tiveram início com nossas mães e como tal deve ser respeitada, para não termos de repetir o saudoso Milor Fernandes. Abre aspas. A imprensa brasileira sempre foi canalha. Eu acredito que se a imprensa brasileira fosse um pouco melhor, poderia ter uma influência realmente maravilhosa sobre o país. Acho que uma das grandes culpadas das condições do país, mais do que as forças que o dominam politicamente, é a nossa imprensa. Repito, apesar de toda a evolução, nossa imprensa é lamentavelmente ruim. Fecha aspas. Então aqui finaliza o texto, né, de autoria do Fernando de Oliveira Geribello, que nasceu na cidade de São Paulo, né, no ano de 1949, é casado com a Maria Teresa Geribello. Ele tem 72 anos hoje, né? E ele foi formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP. Né? Então, portanto, é um profundo conhecedor das leis e da literatura, uma de suas paixões, junto à música. Como um fiel patriota, o Dr. Fernando viveu todos os áureos anos do regime militar, bem como todos os anos que sucederam a nossa política até os dias atuais. E, portanto, discorre nesse texto, cheio de fatos e inflamados de sentimentos, as suas observações. Então é isso, pessoal. Eu achei muito relevante trazer esse texto, né, do Dr. Fernando aqui para o canal, falando um pouco a respeito do dia de hoje, da data que se comemora, né, contextualizando toda ela. Isso porque a coisa mais comum hoje é vermos na internet, nessas plataformas, nessas redes sociais, um bando de gente, de gerações, dessas novas gerações, né? Pessoal aí que nasceu na década de 90, final de 90, no início dos anos 2000, falando do ódio que sente do regime militar, do chamado golpe militar, de tudo que ocorreu naquela época, sem ter sequer vivenciado algo próximo àquilo, né? Mas enfim, deixo esse vídeo como reflexão, né? Comentem, deixem aí o seu like, o comentário, e nós voltaremos em breve aí com vídeos novos. Mais uma vez, obrigado e faça o seu caminho.